João acordou sobressaltado com o som de um copo se quebrando na cozinha. Seu coração disparou ao ver Miguel, seu noivo, parado na porta do quarto, com os olhos cheios de pânico. Foi um acidente, murmurou Miguel, mas João sabia que era mais do que isso, era o começo do fim, o momento em que o passado irrompeu como uma onda violenta, revelando que o homem com quem ele ia se casar era o mesmo que o havia destruído na universidade. Em Lisboa, sob o sol implacável de verão, João caminhava pelas ruas empedradas do Bairro Alto, tentando processar o que acabara de descobrir. Ele havia encontrado uma velha foto no celular de Miguel, escondida em uma pasta esquecida, uma imagem de um grupo de estudantes rindo, com Miguel no centro, e João ao fundo, encolhido, com o rosto marcado por humilhação. Aquela foto era de 10 anos atrás, na Universidade de Lisboa, onde Miguel liderava um grupo de valentões que tornavam a vida de João um inferno diário. Chamadas de maricas, empurrões nos corredores, rumores espalhados sobre sua sexualidade, tudo isso porque João era quieto, sensível, e não se encaixava no molde macho que a sociedade portuguesa ainda valorizava tanto. João parou em uma praça, sentando-se em um banco sob a sombra de uma oliveira. Suas mãos tremiam enquanto ele revisava as memórias. Ele havia mudado de curso para evitar Miguel e seus amigos, perdido noites de sono chorando em silêncio no dormitório, e até considerado abandonar os estudos. Mas persistiu, formou-se em literatura, e construiu uma vida nova como professor em uma escola secundária. Anos depois, conheceu Miguel em um café no Chiado, um homem charmoso, bem-sucedido como advogado, que parecia ter mudado. Eles se apaixonaram rapidamente, ignorando as sutilezas que agora faziam sentido, o desconforto de Miguel ao falar do passado universitário, as desculpas vagas sobre erros da juventude. Agora, há apenas uma semana do casamento, João confrontou Miguel naquela noite. Você era ele? Disse João, a voz baixa mas firme, apontando para a foto. Miguel empalideceu, tentando negar no início, mas as lágrimas o traíram. Eu era jovem, imaturo. Não sabia o que estava fazendo. Mas eu mudei, João. Eu te amo agora. As palavras soaram vazias para João, que sentiu uma raiva profunda misturada a uma dor aguda. Como ele poderia casar com alguém que o havia feito duvidar de si mesmo por tanto tempo? A família de João, conservadora e católica devota de uma pequena vila no Alentejo, já relutava em aceitar sua homossexualidade. Seu pai, um agricultor rígido, havia dito, se é para ser assim, que seja discreto. Não envergonhe a família. E agora, isso. No dia seguinte, João procurou conselho com seu melhor amigo, Tiago, um ativista LGBT em Lisboa. Eles se encontraram em um bar no Príncipe Real, bairro conhecido pela comunidade gay. Tiago ouviu a história com os olhos arregalados. Você tem que decidir o que vale mais, o amor atual ou a justiça pelo passado. Mas pense no que isso significa para você. Se casar com ele, está perdoando não só Miguel, mas todo o sistema que permite que gente como ele saia impune. João balançou a cabeça, confuso. Ele amava Miguel, ou amava a versão que Miguel apresentava agora. As noites românticas passeando pelo Tejo, as promessas de uma vida juntos, livres das amarras sociais. Mas e o custo? Ignorar o trauma significaria trair a si mesmo. Enquanto isso, Miguel lutava com sua própria consciência. Em seu escritório no centro de Lisboa, ele olhava pela janela, vendo o tráfego caótico abaixo. Ele se lembrava daqueles dias na universidade, a pressão para ser o alfa, o medo de ser visto como fraco se não participasse das brincadeiras cruéis. Ele havia reprimido sua própria atração por homens, projetando ódio em João para se proteger. Agora, como advogado defendendo direitos humanos, ele via a ironia cruel. Eu preciso consertar isso, pensou, mas como? Contar a verdade para a família de João arriscaria tudo, o casamento, sua reputação, talvez até seu emprego em um escritório conservador. João decidiu adiar o confronto final. Ele precisava de tempo para refletir. Caminhando de volta para casa, ele passou pela Sé de Lisboa, a catedral imponente que simbolizava as tradições que o sufocavam. Dentro, ele acendeu uma vela, não por fé, mas por clareza. O que eu faço agora? Murmurou para si mesmo. A resposta veio em forma de uma ligação, sua mãe, animada com os preparativos do casamento. Estamos todos ansiosos, filho. Seu pai até comprou um terno novo. A culpa o invadiu.
Cancelar tudo significaria expor não só o passado de Miguel, mas sua própria vulnerabilidade para uma família que mal aceitava sua orientação. Aquela noite, Miguel preparou um jantar especial, tentando reconquistar João. Velas acesas, vinho do Douro, música fada ao fundo. Eu era um idiota, mas você me transformou, disse Miguel, pegando a mão de João. Por um momento, João vacilou, sentindo o calor familiar. Mas então, lembrou-se das noites em que chorava sozinho na universidade, questionando se merecia amor. Ele retirou a mão. Transformação não apaga dor. Eu preciso de tempo. Miguel assentiu, mas seus olhos revelavam medo, medo de perder tudo que havia construído. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. João se isolou, lendo livros sobre perdão e trauma em sua pequena biblioteca. Ele se encontrou com um terapeuta, recomendado por Tiago, que o ajudou a dissecar os sentimentos. Você está em um cruzamento, perdoar e arriscar repetição, ou confrontar e reconstruir sozinho. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços com o casamento gay legalizado desde 2010, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em famílias tradicionais. João via isso em olhares julgadores nas ruas, em comentários sutis de colegas. Miguel, por sua vez, começou a questionar sua própria identidade. Ele ligou para um antigo amigo da universidade, confessando o que havia feito. Você era cruel, sim, mas todos éramos. A vida segue. Mas para Miguel, não seguia. Ele decidiu agir, escreveu uma carta para João, detalhando cada arrependimento, cada momento de covardia. Eu te amava mesmo então, mas tinha medo. Agora, estou pronto para pagar o preço. João leu a carta em uma praça ensolarada, lágrimas escorrendo. Era sincero. Ou manipulação? Ele precisava decidir antes do casamento. A pressão familiar crescia, tios e primos chegando de todo o país. Cancelar agora seria um escândalo. O ensaio do casamento foi um desastre disfarçado. Na igreja antiga de São Vicente de Fora, com vista para o rio Tejo, João e Miguel posavam para fotos, mas a tensão era palpável. O fotógrafo pedia sorrisos, mas os de João eram forçados, e Miguel evitava olhares diretos. Após a sessão, João confrontou Miguel no jardim adjacente. Como você espera que eu case com alguém que me fez odiar a mim mesmo? Miguel baixou a cabeça. Eu não espero. Mas espero que você veja que eu mudei. Vamos conversar com sua família juntos. Aquela ideia aterrorizou João. Sua família, vinda do interior, via o casamento como uma normalização aceitável de sua vida. Sua mãe, Maria, uma dona de casa devota, havia dito: pelo menos é com um homem respeitável como Miguel. Deus entende. Revelar o passado significaria destruir essa ilusão, expor as feridas que João havia escondido por anos. Ele recusou. Não. Isso é entre nós. Mas Miguel insistiu, marcando um jantar familiar para aquela noite. No restaurante típico português no Alfama, com fado ao vivo e quando, a família se reuniu. Pai de João, António, um homem de poucas palavras, brindou ao casal. À felicidade eterna. João engoliu em seco, sentindo o peso das expectativas. Durante o jantar, Miguel tentou ser o noivo perfeito, contando histórias engraçadas, mas João notava as rachaduras, o suor na testa de Miguel, o tremor na voz. Após o bacalhau, Miguel se levantou. Preciso dizer algo. João gelou, mas Miguel apenas anunciou uma surpresa: uma lua de mel em Sintra. Alívio temporário, mas a bomba relógio ticava. Mais tarde, sozinho com João, Miguel confessou: eu quase contei tudo. Mas você tem razão, é sua decisão. João sentiu uma mistura de gratidão e raiva. Minha decisão. Você criou isso. Eles discutiram até altas horas, revivendo memórias dolorosas. Miguel admitiu: eu te via na universidade e sentia inveja da sua coragem quieta. Eu reprimia quem eu era. João ouviu, mas o perdão não veio fácil. Inveja não justifica bullying. Nos dias que se seguiram, João buscou solitude em caminhadas pelo Parque Eduardo VII. Ele refletia sobre a sociedade portuguesa, progressista em leis, mas conservadora em corações. Amigos casados gays contavam histórias de aceitação parcial,
sempre com caveates. Tiago, o ativista, o alertou: se você casar sem resolver isso, vai se arrepender. Amor verdadeiro não ignora dor. João concordou, mas o amor por Miguel o confundia, era real ou hábito? Miguel, atormentado, visitou sua própria família em Porto. Sua mãe, uma viúva rígida, sempre o via como o filho perfeito. Você encontrou um bom homem, disse ela. Miguel quase confessou seu passado, mas recuou, temendo rejeição. Em vez disso, ele se voluntariou em uma ONG LGBT, ajudando jovens vítimas de bullying. Era um passo, mas tardio. João recebeu uma ligação inesperada de um antigo colega de universidade, Pedro. Ouvi que você vai casar com Miguel. Cuidado, ele não mudou tanto. Pedro revelou que Miguel havia tentado encobrir incidentes recentes no trabalho, defendendo clientes homofóbicos. João investigou, descobrindo que Miguel havia representado uma empresa acusada de discriminação contra funcionários gays. Era trabalho, defendeu Miguel quando confrontado. Mas eu lutei por mudanças internas. João duvidou, era hipocrisia. A tensão culminou em uma briga feia. Você ainda é o mesmo valentão, só mais polido, gritou João. Miguel rebateu, e você? Vive no passado, incapaz de perdoar. Eles se separaram por uma noite, João ficando com Tiago. Lá, ele chorou, questionando se o amor valia o risco. Tiago consolou: amor não é sacrifício constante. É parceria. No dia seguinte, Miguel apareceu com flores e uma proposta: terapia de casal antes do casamento. João aceitou, relutante. As sessões começaram em um consultório no Restelo, com uma terapeuta experiente. Ela os fez reviver o passado, expondo feridas. Miguel chorou ao admitir seu medo internalizado de homofobia. João compartilhou sua insegurança persistente. Era doloroso, mas catártico. Mas a família pressionava. António, o pai, ligou: tudo bem aí? Parece tenso. João mentiu, mas sentiu a rede se fechando. Ele precisava escolher, confrontar tudo ou prosseguir com a farsa. A terapia revelou camadas profundas. Na terceira sessão, a terapeuta perguntou a Miguel: por que você escolheu João, sabendo do passado? Miguel hesitou. Porque ele representa o que eu poderia ter sido, autêntico. João sentiu um aperto no peito. Era lisonjeiro, mas manipulador. Ele questionou: ou porque eu sou uma forma de redenção para você? A discussão se intensificou, mas terminou com um acordo: transparência total. Fora da terapia, a vida cotidiana testava eles. João ensinava literatura em sua escola, onde alunos o admiravam por sua abertura sutil sobre diversidade. Um aluno, um adolescente gay, confidenciou bullying. João aconselhou: em frente, mas proteja seu coração. Hipocrisia. Ele mesmo evitava confronto total. Miguel, no escritório, recusou um caso discriminatório, arriscando sua posição. Seu chefe o advertiu: em Portugal, negócios são negócios. Não misture pessoal. Miguel defendeu: integridade importa. Era um risco, mas provava mudança. A família de João chegou para o casamento. Em um almoço no hotel, Maria notou a tensão. Vocês brigaram. João negou, mas António o puxou de lado. Se não for certo, para agora. Não por nós, por você. Palavras surpreendentes de um homem tradicional. João se emocionou, quase confessando, mas recuou. Tiago organizou uma reunião com amigos LGBT. Eles compartilharam histórias, casamentos felizes apesar de passados, outros destruídos por segredos. O amor vence se for honesto, disse um. João ponderou. Uma noite, Miguel surpreendeu João com uma viagem a Cascais. Na praia, sob o pôr do sol, eles conversaram abertamente. Eu pagaria qualquer preço para te ter, disse Miguel. João respondeu: o preço é admitir publicamente seu erro. Miguel concordou, prometendo falar na recepção. Mas dúvida persistia. João sonhou com a universidade, acordando suado. Ele ligou para Pedro novamente, confirmando mais detalhes. Miguel havia sido líder, não seguidor. Ele se arrepende agora porque foi pego.
O dia do casamento se aproximava. Ensaios finais na igreja, com padres tolerantes mas cautelosos. João via casais heteros ao redor, invejando sua simplicidade. Em uma reunião familiar final, Miguel quase quebrou. Há algo que preciso dizer. João o interrompeu, temendo caos. Mais tarde, sozinho, Miguel escreveu um discurso de confissão. João, em crise, visitou a Capela dos Ossos em Évora, refletindo sobre mortalidade e escolhas. Vida é curta para mentiras, pensou. De volta, ele decidiu, casaria, mas com condições. Você fala a verdade após os votos. Miguel aceitou. O dia do casamento amanheceu claro em Lisboa. A igreja lotada com familiares e amigos. João, no altar, tremia. Miguel parecia confiante, mas seus olhos traíam ansiedade. Os votos foram trocados, eu te aceito, com todos os erros. O beijo selou, mas para João, foi o gatilho, memórias fluided. Na recepção no Palácio de Queluz, brindes fluíam. Miguel se levantou para o discurso. Quero confessar algo. Silêncio. No passado, eu feri João profundamente na universidade. Eu era homofóbico, covarde. Peço perdão. Murmúrios chocados. Família de João congelou. Antônio se levantou, o quê? Maria chorou. Caos irrompeu. Tios conservadores saíram, primos questionaram. João defendeu, ele mudou. Eu perdoo. Mas Antônio confrontou Miguel, você machucou meu filho. Miguel se curvou, sim, e pagarei. João sentiu liberação, mas o custo, família dividida. Maria o abraçou, porque não contou. Medo de perder vocês. Ela assentiu, amor é amor, mas verdade primeiro. A festa continuou tensa. Amigos apoiaram, mas sociedade murmurava. Notícias locais pegaram, advogado confessa bullying em casamento gay. Pós-casamento, lua de mel em Sintra foi amarga doce. Eles discutiram reconciliação. Você arriscou tudo, disse João. Por você, respondeu Miguel. De volta, desafios, família de João distante. Antônio ligava esporadicamente. Miguel perdeu clientes, mas ganhou respeito em círculos LGBT. João questionava, perdoar foi certo. Tiago disse, você escolheu crescimento. Mas uma traição surgiu, Pedro revelou que Miguel sabia da identidade de João antes de se aproximarem. Ele te procurou para redenção. Confronto, verdade. Miguel admitiu, sim, mas amor veio real. João sentiu traição dupla. A revelação abalou o casamento recente. Em seu apartamento no Bairro Alto, João embalava coisas. Você me usou. Miguel suplicou, no início, sim, mas mudei. João saiu, ficando com Tiago. Dias de reflexão, João caminhava pelo Castelo de São Jorge, vendo Lisboa abaixo. Escolhas definem nós. Ele ligou para a terapeuta, marcando sessão solo. Miguel, sozinho, enfrentava consequências profissionais. Seu chefe o demitiu, escândalo demais. Ele buscou emprego em ONGs, pagando preço. Família de João se reuniu em videochamada. Antônio, divórcio se necessário. Maria, pense no seu coração. João chorou, eu o amo, mas dói. Tiago aconselhou, amor sem confiança é prisão. João concordou, mas memórias boas o atormentavam. Miguel escreveu carta, deixe-me provar. Ele se voluntariou mais, falando em eventos sobre bullying. João assistiu uma palestra de Miguel, sincero, vulnerável. Coração amoleceu. Eles se encontraram em café. Dê-me chance, pediu Miguel. João, com verdade total. Acordo, reconstruir devagar. Meses passaram. Terapia ajudou. Miguel ganhou emprego em direitos humanos. Família de João perdoou aos poucos. Mas teste final, um ex de Miguel apareceu, alegando a fé durante noivado. Provas. Mensagens antigas. Confronto, Miguel negou, mas dúvida plantada.
João investigou, descobrindo falsidade, X mentia por ciúme. Alívio, mas lição, confiança frágil. Eles fortaleceram laços, advogando juntos por direitos LGBT em Portugal. Anos depois, João e Miguel construíram vida estável. João promovido a diretor escolar, Miguel líder em ONG. Família reconciliada, até celebrando aniversários. Mas sombras persistiam. Em um evento em Braga, um antigo valentão confrontou Miguel: "Você se vendeu." Miguel defendeu: "Eu evoluí." João refletia: "Escolhas custaram amigos, paz, mas trouxeram crescimento." Em uma viagem ao Algarve, eles discutiram futuro, a adoção. Sim, para mostrar que amor vence preconceito. Sociedade mudava lentamente, mais aceitação, mas ainda lutas. João escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando outros. No final, em uma noite estrelada no mirador da Senhora do Monte, João perguntou a Miguel: "Valeu o preço?" "Sim, por nós." A história termina com uma pergunta: perdoar um passado cruel é fraqueza ou força verdadeira?